Bem-vindos ao nosso abrigo no temporal. Hoje eu quero meditar no Salmo de número 48, os versículos de 1 a 3. Salmo dos filhos de Corá. Grande é o Senhor e Ele merece ser louvado na cidade do nosso Deus, no seu santo monte. Belo e onipotente é o monte Sião, a alegria de toda a terra. Para os lados do norte, a cidade do grande rei. Em suas fortalezas, Deus se mostrou um alto refúgio. A ênfase que nós percebemos logo no primeiro verso deste salmo fica bem estabelecida. Quando Corá, os filhos de Corá, chamam a nossa atenção para a grandeza do nosso Deus. Mas note que há também um forte simbolismo com a cidade de Deus, especificamente indicada aqui neste texto por este lugar sagrado, o Monte Sião. Este lugar que se tornou também uma referência para muitos outros salmos e é central, especialmente no contexto do judaísmo, né, da época bíblica até os tempos de Jesus Cristo. Do ponto de vista geográfico, Sião não é o maior monte de Israel, mas desde que ele foi capturado pelo rei Davi, isso está escrito ali no capítulo 5 de 2 Samuel, este lugar passou então a ter um significado muito importante e especial no contexto das narrativas bíblicas. É por isso que Sião é sempre mencionada como um lugar sagrado, às vezes se referindo a todo Jerusalém, às vezes se referindo à cidade santa, às vezes se referindo ao povo. É lá que o templo foi construído, é lá que toda a expressão de culto dos judeus acontecia, e eu já disse aqui, mencionei, que os hebreus, os judeus, subiam a Jerusalém 3 vezes ao ano para as grandes festas, porque este era um sinal de que eles estavam cultuando ao Senhor no lugar mais sagrado que podia existir para eles. Porque naquele lugar, o Monte Sião, é o lugar da habitação de Deus. Nós podemos ler este salmo pensando nos eventos históricos que podem ter inspirado os filhos de Corá a cantar, inclusive este que acabei de mencionar, a própria tomada do Monte Sião por Davi, mas também há outras referências no livro de Isaías, no livro de Reis, quando o Império Assírio, né, foi tomado ali, houve uma guerra, né, e profecias dizendo que esse lugar ia ser retomado pelo povo judeu, né, como uma promessa divina, né, de que este seria o lugar sagrado, como o lugar que Deus escolheu para firmar ali a sua casa. Nós podemos também olhar para este texto como uma sinalização escatológica, já que atravessa os tempos como este espaço sagrado, em que esta presença de Deus, ela figura também um lugar central no seu reino messiânico. Mas eu quero te desafiar a pensar, fundindo essas duas ideias, como se esse evento histórico real formasse uma base, ou uma sombra figurativa do que ocorreria na consumação final de todos os tempos. Da mesma maneira que os judeus olham para o Monte Sião como um lugar sagrado e desejam estar ali, nós também devemos ansiar pela cidade de Deus. Hebreus capítulo 12 diz que este lugar, se referindo exatamente ao Monte Sião, é a Jerusalém celestial, aquela que veremos descer dos céus no dia em que o reino do Senhor vier
se estabelecer entre os homens. Em uma das obras monumentais do pensamento cristão ocidental, o Santo Agostinho nos lembra que toda a existência humana ela acontece sobre uma tensão, sobre um binômio, sobre essa dualidade em que muitas vezes nós somos dilacerados quando ficamos presos à temporalidade. Então nós ficamos divididos, e Agostinho diz que nós somos divididos por causa dos amores que sentimos pelas coisas da cidade dos homens ou da cidade de Deus. Porque a cidade que Deus funda, essa que nós aguardamos, é diferente da cidade dos homens. E eu quero ler com você algo que ele diz a esse respeito. Ele diz: o amor de si, levado até o desprezo de Deus, gera a cidade terrena. O amor de Deus, levado até o desprezo de si, gera a cidade celeste. Aquela, a terrena, aspira à glória dos homens, e esta, a celestial, põe acima de tudo a glória de Deus. Os cidadãos da cidade terrena são dominados por uma estúpida ambição de predomínio que os induz a subjugar os outros. Os cidadãos da cidade celeste se oferecem um ao outro em serviço e espírito de caridade e respeitam docilmente os deveres da disciplina social. Quão importante é termos essa percepção. Todos nós, seres humanos, vivemos essa tensão entre o sagrado, o profano, entre o aqui e agora e entre o futuro. Mas eu quero lembrar para você e quero que este salmo te dê essa esperança viva de que nós aguardamos a Jerusalém celestial, mas nós não fugimos das realidades deste mundo. Porque nós sabemos que viver o aqui e agora, ele deve ser vivido de forma intencional e com envolvimento pleno. No entanto, nós não nos enganamos, seduzidos pela cidade terrena, nós permanecemos firmes com os olhos na cidade celestial, porque sabemos que tudo o que há para viver não se finda nesta existência. Nós aguardamos, sim, que todas as coisas sejam renovadas por Deus. Lá, naquele dia, todas as tensões cessarão, porque nós estaremos plenos da presença desse Deus. Deus será tudo em todos. Ele será presente de forma plena. Até que esse dia chegue, nós nos confortamos, ainda que divididos em certo sentido, porque desejamos tanto a Jerusalém celestial, que nós também amamos esse tempo, nós amamos a criação, porque Deus vai renovar todas essas coisas e a sua cidade santa, o seu governo, os seus domínios se estenderão por toda a terra. Eu quero que o Senhor enche o seu coração com essa esperança, para que isso te habilite a viver hoje, como se Cristo voltasse amanhã, como se essa esperança se cumprisse amanhã, mas não negando o que precisa ser vivido e as respostas que nós precisamos dar para essa vida com responsabilidade e com zelo. Então que o Senhor nos ajude, Pai. Dê-nos força para passarmos pelas lutas dessa vida, sabendo, Deus, que elas terão fim. E este fim será quando o nosso coração se encher do amor, que só Ele pode completar a nossa existência, que é o amor de Deus, que é a Tua própria presença viva entre nós. Consola-nos, Senhor. Consola-nos e leva-nos até a Jerusalém celestial. Te pedimos que nos ajude neste caminho, para a glória do Teu nome. Que Deus te abençoe e te fortaleça nesta caminhada.